Quando me formei em administração, jurei para mim mesma que nunca dependeria de ninguém. A vida me ensinou cedo que, por mais que você ame alguém, é essencial ter onde cair em pé. E depois de muitos anos trabalhando em cargos pequenos, finalmente surgiu a chance que eu esperava. A Allianz Solutions, uma das maiores consultorias do país, abriu vaga para o setor de análise de dados. A seleção foi rigorosa, mas passei em todas as etapas. Fiz questão de manter o anonimato sobre minha vida pessoal. Não queria ser tratada diferente por ser esposa de ninguém, nem mesmo de Daniel. Daniel, meu marido, era um dos maiores investidores do grupo que financiava a holding da empresa. Mas mesmo assim, sempre incentivei que nossas vidas profissionais fossem separadas. Nunca aceitei privilégios ou facilidades. Queria chegar onde merecia com meu próprio mérito. Na manhã do meu primeiro dia, acordei com o coração acelerado. Daniel me desejou boa sorte com um beijo na testa e um sorriso calmo, como quem já sabia que eu daria conta. Vesti minha melhor roupa social e segui para a sede da empresa no centro da cidade. Ao chegar, fui recebida por um assistente do RH e levada para conhecer o meu setor. O prédio era moderno, com divisórias de vidro, painéis digitais e gente apressada de um lado para o outro. Me senti pequena ali dentro, mas animada com o desafio. A sala do meu setor tinha 7 pessoas. A maioria me olhou com curiosidade e desconfiança, como se perguntassem quem eu era. Mas foi o gerente da área, Bernardo, quem deixou claro que não estava feliz com a minha chegada. Bernardo era um homem de fala ríspida e postura arrogante. Alto, sempre de braços cruzados, com o olhar de quem julgava tudo e todos. Quando fui apresentada a ele, a primeira coisa que disse foi: "Mais uma indicada? Já vi esse filme." Fingi não entender e apenas sorri educadamente. Mas no fundo, aquilo me atingiu. Não fui indicada por ninguém. Passei por todas as fases da seleção como qualquer outro. Mas ele não parecia disposto a aceitar. A partir daquele momento, Bernardo fez de tudo para dificultar minha adaptação. As tarefas que me passava vinham incompletas, sem orientação. Depois, me cobrava como se eu tivesse obrigação de adivinhar o que fazer. No fim do primeiro dia, após várias tentativas minhas de me aproximar para entender os fluxos, ele disse na frente dos outros: "Se não sabe nem ler planilha, nem devia estar aqui. Isso aqui não é curso de extensão, é trabalho de verdade." Fiquei vermelha de vergonha. Engoli em seco. Não reagi. Meus colegas também abaixaram os olhos. Ninguém ousava contrariar Bernardo. Todos pareciam reféns da sua grosseria. Voltei para casa com o estômago embrulhado. Daniel me esperava com o jantar pronto, mas eu não consegui comer. Quando ele perguntou como tinha sido meu primeiro dia, tentei esconder, mas acabei desabando. Contei sobre o tom do chefe, a humilhação velada, o ambiente pesado. Daniel ouviu tudo em silêncio. Depois me disse: "Você quer que eu fale com alguém?" Eu neguei de imediato. "Não, ainda não. Quero tentar resolver isso sozinha. Se ele me derrubar, que seja pelas minhas falhas. Mas não vou correr." Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Bernardo começou a me excluir de reuniões importantes. Me deixava fora de decisões e depois cobrava como se eu tivesse me ausentado por vontade própria. Em uma ocasião, diante da diretoria, ele zombou de um relatório que eu havia preparado com base em dados do setor de marketing. Disse que era coisa de estagiária mal treinada. Por dentro, doía. Mas por fora, eu mantinha a postura. Eu precisava me provar. Precisava resistir. Na terceira semana, uma notícia correu pela empresa. O setor havia sido selecionado para participar de um projeto piloto internacional. Os melhores analistas seriam escolhidos para colaborar com times estrangeiros da holding. Era a minha chance. Preparei um relatório impecável, com projeções inovadoras. Trabalhei noites seguidas, sem errar uma vírgula. Enviei tudo com confiança. Mas dias depois, o projeto foi aprovado, e meu nome foi deixado de fora da equipe.
Descobri por uma colega que Bernardo alegou à chefia que eu ainda estava em fase de adaptação e que seria um risco me expor a algo maior. Foi a gota d'água. Mas ao invés de desistir, decidi que não ia permitir que ele vencesse. Eu tinha um trunfo, não pelo poder de Daniel, mas pela verdade. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, essa verdade viria à tona. O que Bernardo não imaginava é que a mulher que ele tratava como lixo tinha muito mais força e aliados do que ele poderia supor. E o que ele fez depois? Selou completamente o próprio destino. Na semana seguinte à exclusão do projeto internacional, minha motivação vacilou, mas meu orgulho não permitiu que eu desistisse. Eu me recusava a ser mais uma a baixar a cabeça para o ego inflado de um homem medíocre. Eu sabia que tinha talento, que era capaz, e que ele, mais cedo ou mais tarde, cairia nas próprias armadilhas. Mesmo assim, Bernardo parecia determinado a me quebrar. Passou a me encarregar de tarefas desnecessárias, como atualizar manualmente planilhas de 2019 que ninguém mais usava. Eu via os outros desenvolvendo campanhas e análises importantes enquanto ele me deixava trancada em arquivos mortos. Já que não consegue acompanhar os outros, pelo menos faz algo útil. Limpa os erros do passado, disse ele um dia, jogando pastas em cima da minha mesa. Eu respirei fundo. Não reagi. Aquilo era pessoal. Estava cada vez mais claro. Por trás daquela fachada de líder, Bernardo era inseguro. Ele notou desde o início que eu não me curvava, que falava com firmeza e que mantinha elegância mesmo sob pressão. E isso o incomodava. Era como se a minha presença o denunciasse sem eu dizer nada. Em casa, Daniel notava meu cansaço, minha irritação. Ele me apoiava em silêncio, mas eu via o olhar dele se tornando cada vez mais firme. Daniel era calmo, mas não era passivo. E eu sabia, se ele decidisse intervir, não haveria volta. E ainda assim, insisti em aguentar. Na quinta-feira daquela semana, aconteceu algo que me marcou profundamente. Estávamos todos reunidos na sala de apresentações para um treinamento de atualização sobre ferramentas de BI. Era uma aula importante, dada por um especialista externo, e todos estavam atentos. No meio da explicação, o consultor pediu que fizéssemos um exercício em duplas. Bernardo interferiu e disse: "A Ana pode fazer sozinha. Acho que ela prefere trabalhar isolada, já que nunca se enturma." As pessoas riram, sem graça. Eu gelei. A forma como ele me expôs diante de todos foi cruel. Senti os olhos se voltarem para mim como se eu realmente fosse um estorvo. Mas ainda assim, continuei o exercício em silêncio, sozinha. No fim do dia, fui ao banheiro e chorei. Em silêncio. Não porque eu me sentia fraca, mas porque aquela dor não era só minha. Era de tantas mulheres que passam por isso, humilhadas, invisibilizadas, desacreditadas mesmo quando são as mais competentes na sala. Foi naquele momento, olhando para o espelho, que algo dentro de mim mudou. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo. Sentei na minha estação e comecei a preparar um relatório paralelo. Um levantamento completo de todas as inconsistências da gestão de Bernardo. Usei os dados do sistema interno para montar um dossiê com falhas nos projetos, atrasos causados por decisões dele, inclusive gastos mal justificados. Não ia usar aquilo, ainda, mas ia me proteger. No fim do dia, quando Bernardo passou por mim e disse com sarcasmo: "Espero que pelo menos tenha conseguido terminar alguma coisa útil hoje", eu apenas olhei nos olhos dele e respondi: "Calma. Muito mais do que o senhor imagina." Ele parou. Me olhou estranho. Parecia ter sentido um leve arrepio. Pela primeira vez, vi dúvida em seus olhos. No fim daquela semana, a sede da Alien Solutions recebeu uma visita inesperada. Os dois principais acionistas do grupo estrangeiro, que raramente apareciam presencialmente. O burburinho se espalhou rápido. Todos estavam em alerta, preparando apresentações, ajustando dados. Foi quando Bernardo entrou correndo na sala, visivelmente nervoso. Estava suando. Algo tinha acontecido. Descobri depois, por uma colega de outro setor, que os acionistas estavam acompanhados de um terceiro homem.
Um investidor silencioso, brasileiro, que ninguém sabia ao certo quem era, mas que tinha mais poder do que todos juntos. Um homem que estava insatisfeito com os rumos da gestão da filial brasileira. Na hora, meu coração disparou. Eu sabia quem era. Daniel. Era ele. E Bernardo não fazia ideia de que o homem que ele tentava impressionar era meu marido. No fim daquele dia, todos fomos convocados para uma reunião geral na sala de conferência principal. A sala estava cheia. Bernardo parecia agitado, com os papéis tremendo nas mãos. E então, a porta se abriu. Daniel entrou. Vestido com um terno escuro, postura firme, expressão sóbria. Atrás dele, os dois acionistas estrangeiros. O silêncio tomou conta da sala. Bernardo olhou com reverência, mas sem reconhecer plenamente. Daniel apenas assentiu com a cabeça e se sentou à mesa central. Então, uma das diretoras anunciou: hoje, teremos uma reavaliação de setores estratégicos. E os resultados da análise serão levados em consideração para futuras promoções e permanências. Bernardo gelou. E eu entendi, a justiça estava só começando. Aquela reunião extraordinária colocou todos em alerta, mas especialmente Bernardo. A cada frase dita pelos acionistas, ele se contorcia mais na cadeira, tentando demonstrar controle, quando já era evidente que a situação fugia de suas mãos. Daniel, sentado ao centro da mesa como figura de autoridade máxima, observava tudo em silêncio. Eu, posicionada entre os colegas, sentia meu coração bater como um tambor, não por medo, mas pela sensação de que a justiça, enfim, caminhava em minha direção. Bernardo se levantou, tentando recuperar o comando da conversa, e começou a falar sobre seus grandes feitos, listando projetos mal concluídos e inflando dados que qualquer um com bom senso saberia contestar. Ele gesticulava demais, tropeçava nas palavras. O suor em sua testa aumentava conforme os segundos passavam. Daniel continuava impassível, com os dedos entrelaçados sobre a mesa. Em determinado momento, ele levantou os olhos e perguntou com voz firme: e quanto à taxa de evasão de clientes na carteira B3? Pode explicar o crescimento de 12% nos últimos 4 meses? Bernardo congelou. Gaguejou algo sobre revisão de estratégias e flutuação natural do mercado. Mas Daniel apenas olhou para um dos acionistas estrangeiros, que fez um sinal sutil com a cabeça. Era como se todos já soubessem da mentira. Nesse momento, Daniel abriu uma pasta e retirou alguns papéis. Era o dossiê que eu havia preparado. Ele o leu em voz alta, sem mencionar o nome do autor, apenas os fatos. Desvios de foco, autoritarismo, humilhações internas e a tentativa de silenciar colaboradores com ameaças sutis. Bernardo ficou lívido. Alguém aqui presente deseja comentar esse relatório? Perguntou Daniel, agora encarando diretamente o grupo de funcionários. O silêncio foi quebrado por Mariana, minha colega de departamento. Eu confirmo. Tudo isso aconteceu. E a Ana foi uma das que mais sofreu. Bernardo virou o rosto para mim, finalmente ligando os pontos. Ana. Ana é sua esposa? Ele disse num sussurro assustado, como se estivesse falando com um fantasma que voltará para cobrá-lo. Daniel apenas assentiu. E mesmo assim, deixei que os fatos falassem por si. A sala ficou em choque. Bernardo cambaleou ao tentar se defender. Começou a balbuciar justificativas, tentando pintar minha conduta como rebelde, dizendo que eu era difícil de lidar e não sabia trabalhar em equipe. Foi quando Daniel se levantou e disse, com uma calma que assustava: a Ana é especialista em dados e comportamento organizacional. Ela sabe trabalhar com pessoas. Você é que não sabe trabalhar com mulheres que te enfrentam. Aquelas palavras soaram como uma sentença. Bernardo tentou sair da sala, mas foi impedido por um dos diretores de compliance, que já estava à espera do desfecho. Em poucos minutos, ele foi oficialmente afastado da empresa e informado de que responderia por assédio moral. A equipe comemorou em silêncio. Um alívio coletivo tomou conta do ambiente. Eu não precisava de aplausos. A dignidade restaurada era o suficiente.
Depois da reunião, fui chamada para conversar com Daniel e os acionistas. Eles me agradeceram pelo relatório, e um deles sugeriu algo que me pegou de surpresa. Você aceitaria liderar o setor que antes estava nas mãos de Bernardo? A empresa precisa de alguém técnico e humano. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Daniel apenas sorriu de leve, deixando claro que a decisão era minha, não uma imposição dele. Sim, aceito. Mas quero montar uma equipe diversa. Gente competente, não bajuladora. Eles assentiram. O cargo era meu. Na semana seguinte, fui recebida com flores, não pela posição, mas pelo respeito que reconquistei. Agora, cada passo que eu dava dentro daquela empresa era meu por mérito, não por ser a esposa do dono. Daniel nunca precisou me proteger, só me permitir florescer no tempo certo. Numa das minhas primeiras reuniões como diretora, passei pela antiga sala de Bernardo. Estava vazia. O eco do silêncio era reconfortante. Entrei por um segundo, olhei em volta e sorri. Pensei em tudo que suportei. Nos olhares de desdém, nos comentários velados, nas planilhas humilhantes, no exercício que fui forçada a fazer sozinha, e na frase dele, ainda tão viva na memória: você não pertence a esse lugar. Agora eu sabia, eu pertencia a esse lugar, e fui além. Na saída daquele dia, encontrei Daniel no estacionamento. Ele me esperava, encostado no carro, com aquele olhar que dizia tudo sem palavras. Abracei-o forte. Ele beijou minha testa e disse: nunca mais vão tentar te apagar. E assim foi. Minha luz, que tentaram ofuscar com arrogância e medo, agora brilhava com mais força do que nunca. Porque nenhuma verdade fica escondida por muito tempo. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!